Mais uma vez nós estamos aqui na casa do Senhor e também entrando na sua casa, a Igreja Batista Betel, Pouso Alegre, Árvore Grande. Que bom nós estarmos aqui. E toda a nossa gravação gera uma ansiedade de estarmos juntos com você. Pedimos você que já está na nossa página, compartilhe, mande um oi para nós, isso é tão bom. Esse tradicional oi, seu coraçãozinho que você tem nos enviado, tem servido de grande alegria, um grande estímulo para que nós continuemos a fazer as nossas gravações. Louvado seja Deus, porque também você está aqui conosco também. E antes de nós começarmos, nós vamos orar para que Deus nos abençoe muito, né? E que Deus tenha muita misericórdia de nós. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, ligue seu pensamento em Deus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui com um grande propósito somente de nós adorarmos ao Senhor. Pai, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do teu povo, muda a nossa história, muda também a nossa mente, Senhor, para que possamos compreender que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Louvado seja Deus pela pessoa de Jesus Cristo. Meu Pai, que nessa noite o teu Espírito Santo tenha liberdade em agir em nosso meio. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Como sempre, temos falado que a nossa igreja não parou. Temos mantido todas as regras, né, do decreto da nossa prefeitura. Na terça-feira, irmãos, nós teremos a celebração da ceia do Senhor na casa do irmão Dodô e na casa da tia Ana. Os irmãos que moram lá para o lado do Morumbi, estaremos lá terça-feira às 19h30. Na quarta-feira, às 15 horas, estaremos aqui na igreja também, celebrando a ceia do Senhor. Quinta-feira, às 19h30, teremos a ceia do Senhor. Domingo, às 9 horas, teremos a ceia do Senhor. E domingo, às 19 horas, também teremos a ceia do Senhor. E com certeza vai ser um momento muito intenso de comunhão com os irmãos. Lembrando também, a doação de alimentos, a nossa campanha, ela não parou. Nós precisamos, irmãos, juntarmos 30 cestas básicas, que foi o alvo estabelecido pelo grupo social da igreja, pelo nosso Ministério de Ação Social. Precisamos ajudar a quem precisa. Se você não deu a sua doação ainda, compartilhe conosco, traga 1 quilo de alimento para que nós possamos fazer essas cestas. Aos membros da nossa igreja também. Com certeza o nosso número da nossa conta está passando aí. Se você tiver alguma dificuldade de fazer uma transferência, a nossa igreja está aberta aos dias de culto também. E com certeza, Deus ama quem dá com alegria. E você que está nos assistindo também, se quiser cooperar com o nosso ministério, com o Ministério da Igreja Batista Betel, com certeza será de grande ajuda para essa nova etapa que nós estamos vivendo aqui no Brasil. E que Deus assim nos abençoe. E nós vamos adorar ao Senhor por tudo que Deus tem feito, por tudo que Ele irá fazer, e a gente só precisa abrir a nossa boca, ligar o nosso pensamento em Deus, que com certeza Deus, Ele irá nos ouvir. Amém? Você fique à vontade. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar,
assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. O teu Espírito, eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor. E a música que nós vamos cantar fala que o nosso coração, ele tem que ser um coração quebrantado para adorar ao Senhor. E é por isso que nós estamos aqui. Hoje é o último dia do mês de maio, em meio ao caos instaurado, mas em meio à paz que só Jesus Cristo ele nos dá. Né? Jesus Cristo ele é a nossa paz. E é por isso que nós adoramos a Ele, porque Ele é merecedor de toda honra e de toda glória. E por isso que nós iremos cantar neste momento para a glória do Senhor. Abra seu coração, cante conosco, e aí na sua casa, ou lugar que você está, adore ao Senhor, porque Ele é digno. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste
dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Somos gratos ao Senhor, por isso que nós estamos aqui. Pois-me aqui outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, de esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Dizer que és formoso. Dizer que és formoso. Amém. Os irmãos podem sentar. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 9. Mateus 9. Nós vamos ler a partir do versículo 35 até o 38. E é interessante, e com certeza esse é um dos textos que nós estamos vivendo este grande momento. Na minha tradução, tem o seguinte título: Poucos são os trabalhadores. Vou esperar você encontrar, não importa como, se sua Bíblia está no seu celular, está com a Bíblia de papel, mas importante é a gente ter a palavra de Deus dentro do nosso coração. E o salmista declara: escondi a tua palavra no meu coração, Senhor, para não pecar contra ti. Mateus capítulo 9, 35 até o 38. E o texto nos diz o seguinte: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Versículo 36. Olha como essa é a nossa situação também. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a grande seara. É interessante que Jesus declara nesse texto: os campos estão maduros, a colheita é abundante, está na hora de começarmos a colheita. Naquele momento, a grande e última colheita espiritual, nós podemos crer que começou essa colheita, principalmente dentre os gentios, judeus e gentios, da geração de Jesus. E essa mesma colheita, ela vai durar até a volta de Jesus Cristo. Quando eu estava lendo essa mensagem, vem logo à minha mente uma pergunta: o que Jesus viu naquele tempo que o levou a dizer: a colheita está pronta, está na hora de colher? E surgiu várias respostas.
com relação a tudo isso? Será que Jesus viu ali um despertamento espiritual na nação de Israel? Será que Jesus estava prevendo que haveria um avivamento nas sinagogas? Será que Jesus também viu os sacerdotes voltando-se para Deus? Será que Jesus, ou nós começamos a pensar também, os escribas, os fariseus, estariam se vendo convencidos da culpa diante de Deus? Que prova havia de que a colheita estava madura? Quais são as evidências que Jesus viu? E é interessante que quando nós olhamos para os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles não revelam muitas evidências de algum mover espiritual em direção a Deus. Se é que revelam algo, mostram o oposto. Na época de Jesus, tudo era contrário. Jesus era zombado nas sinagogas, os líderes espirituais rejeitavam, questionavam a integridade e divindade. Uma multidão religiosa tentou lançar Jesus, matar Jesus sobre um penhasco, e o próprio Jesus repreendeu as cidades de Israel por não se arrependerem diante da sua mensagem. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, Tiro e Sidom, ai de ti, Cafarnaum. Que colheita era essa que Jesus estava dizendo? Os campos estão prontos. E é interessante que muitos pregam esse texto para falar de missões. Mas na época de Jesus, a coisa não era para missões. A coisa estava complicada. E Jesus compreendeu, na minha visão, Jesus compreendeu o coração do homem, sabendo que nós esquecemos de Deus em tempos de prosperidade. Jesus sabia a intenção do coração humano. E Cristo sabia que em tempos de pressão, tempos de calamidades, as pessoas são forçadas a enfrentar a eternidade. Sofrimento, medo e períodos difíceis amadurecem o povo para ouvir a mensagem do Evangelho. Sofrimento, dificuldades, amadurece o coração do povo para receber as boas novas do reino. Veja o contexto das palavras. Jesus vendo as multidões. Jesus viu as multidões. As multidões estavam aflitas, desesperadas, sem rumo. Jesus dirige aos seus discípulos e diz: a seara, na verdade, ela é muito grande. E nós estamos vivendo esse momento. E essa verdade tem sido demonstrada ao longo da história do povo de Deus. Quando nós olhamos para Moisés, Moisés repreendeu sua geração dizendo: Deus guiou vocês, aumentou os seus números e grandemente Deus os abençoou, lhe dando campos verdejantes. Deus deu pão, manteiga, mel, leite, ovelhas, óleo, frutas, mas vocês se enriqueceram e se rebelaram. Vocês se afastaram da rocha da salvação, vocês desprezaram Deus. Em Deuteronômio 32, versículo 15, o próprio Moisés declara: vocês abandonaram a Deus que fez tudo isso. Vocês desprezaram a rocha da sua salvação. A palavra de Deus nos diz que Israel foi rebaixado após tudo isso. Contudo, na tribulação, nas dificuldades, eles invocaram ao Senhor e o Senhor os livrou. No Salmo 107, versículo 6, nós podemos ver tudo isso. Então, na minha angústia, eu clamei ao Senhor e Ele me livrou de todas as minhas tribulações. E nós vemos também o testemunho de Davi, quando ele passava por uma grande dificuldade. No Salmo 18, versículo 4 e 6, nos diz o seguinte: laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou aos seus ouvidos.
Eu queria pensar com você algo muito interessante. Dificuldades, angústias, traumas sempre geram gritos de socorro. Quanto mais difícil for os nossos dias, mais abundante será a nossa colheita. Jesus viu isso. Quanto mais forem os dias difíceis para nós, mais será a nossa grande colheita. E esse mesmo princípio que nós queremos pensar com você nessa noite foi verdadeiro ao longo de toda a história da nação de Israel. Quando Moisés disse a Faraó: deixa o nosso povo ir, foi porque Deus já havia anunciado à nação de Israel uma grande colheita para aquele povo. Tinha chegado a hora de Israel ser liberto do cativeiro, mas o Faraó respondeu: quem é o Senhor? Para que eu lhe ouça a sua voz e deixe a nação de Israel ir? Eu não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei vocês irem. E quando nós pensamos nisso, esse texto está todo no livro de Êxodo, capítulo 5. Faraó representa, na minha visão, todo o sistema de Satanás, incluindo também falsas religiões e a opressão que prende o povo em cativeiro. Antes que Israel pudesse ser liberto, os poderes das trevas teriam que ser abalados. Então Deus atacou o Egito. Nós sabemos, com tantas calamidades naturais, e essas tragédias apenas endureceram o coração de Faraó, e finalmente veio uma calamidade tão grande que todo o Egito, desde o governo até os cidadãos comuns, souberam que não se tratava apenas de um controle da natureza, era Deus falando. O Senhor havia enviado um anjo de morte, e à noite o filho mais velho de toda a família do Egito morreu, inclusive o filho de Faraó estava entre eles. Bem, no dia seguinte, Israel desfilou, saindo do Egito. Lá estava a colheita pronta, vindo imediatamente antes do juízo. E séculos depois, quando Jesus anunciou que a colheita estava madura em Jerusalém, Jesus sabia que o juízo estava prestes a vir. Alguns anos depois, a história nos diz isso, através de Flávio Joséfo, o general Tito e seu exército invadiram a cidade, e 1.200.000 pessoas foram mortas. Muitos seriam presos a cruzes, e a própria cidade seria queimada. E é por isso que Jesus advertiu a sua geração: vocês dizem que faltam 4 meses para a ceifa, mas lhes digo que a colheita tem que começar agora. Vocês precisam estar na vontade de Deus. Nós precisamos estar na vontade de Deus, pois a maior calamidade com certeza está à nossa porta. E eu estou comissionando para terminar a minha obra. O tempo de começar a colheita é hoje. Dá para imaginar isso? O que nós estamos vivendo? O tempo da colheita é agora. Tantas igrejas fechadas, só 30 pessoas. E nós estamos pregando, o tempo da colheita é agora. Como Jesus descreveu essa calamidade que viria? Em Mateus capítulo 24, versículo 21, Jesus deixa algo bem claro para nós: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem jamais haverá. Porém, antes dessa calamidade chegar, haveria a hora da colheita. O mesmo acontece hoje. Os que são verdadeiramente chamados à colheita são chamados também para suportar o refinamento. O fogo é usado para dar a forma, para continuar o martelo contínuo de Deus na nossa vida. Mas muitos não conseguem ser refinados por Deus para essa grande colheita. E nós estamos vendo tudo isso. Quantas pessoas estão nos assistindo hoje? Quantas pessoas estão sendo alcançadas pela mensagem do Evangelho?
E com certeza Jesus viu o nosso tempo. O campo está pronto, as pessoas estão ouvindo, e os discípulos foram capacitados por Deus para essa grande missão. E nós também somos. E quando nós imaginamos Jesus aqui na terra, suponhamos, vamos pensar um pouco. Imagine se os anjos tivessem chegado, Senhor, vamos pregar. Mas isso não haveria sentido. Ninguém iria ouvir uma palavra do anjo. Mas quando nós olhamos a igreja do Senhor, o poder da igreja de Jesus Cristo, que somos nós, e ouço o que Cristo diz com relação à sua noiva, em Cantares, capítulo 2, versículo 14, pomba minha, mostre-me o teu rosto, deixa ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce, e o teu rosto é amável. Cristo está dizendo para cada um de nós, eu quero ver o teu rosto, eu quero ver a tua fisionomia, eu quero ver o sorriso que você tem, porque a grande colheita já começou. Nós estamos pregando a palavra de Deus, nós estamos fazendo missões hoje, através da tecnologia, os campos estão prontos para a ceifa. Não é necessário hoje deslumbrarmos com o nosso passado. Jesus pôs a coisa de maneira muito simples, irmãos. Olha o que Jesus colocou: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por que há tão poucos trabalhadores? O que Jesus estava querendo dizer para cada um de nós? As igrejas estavam empanturradas de gente, cheia de gente. Ninguém pregava o evangelho. E para você que está aqui, quantas vezes você falou de Jesus para alguém? E olha a oportunidade que nós estamos tendo. É motivo de nós regozijarmos com o Senhor. Quantos milhões e milhões de dinheiro eram gastos para a construção, para termos um centro de adoração. E olha o que nós temos hoje. Olha onde o evangelho está chegando. Olha a nossa página, onde nós conseguimos chegar. A colheita está pronta, mas são poucos trabalhadores. E esse é o grande clamor da igreja hoje. A verdade é, se não somos capazes de colher almas, se as nossas vidas não refletem o poder transformador do evangelho que pregamos, então nós já somos anulados para não sermos os trabalhadores da obra do Senhor. O nosso caminhar com Cristo deveria oferecer ao mundo uma prova de que as promessas de Deus são verdadeiras. E eu fiquei pensando nisso tudo, né? Como Deus, através da sua palavra, foi fiel conosco. Nós sabíamos que iríamos passar por tudo isso. Como os obreiros, nós que somos obreiros, somos instrumentos da ceifa nas mãos do Senhor. Nos dias de Cristo, esse instrumento era uma foice, uma lâmina comprida, curva e com cabo longo. Era uma lâmina forjada pelo ferreiro, que a punha no fogo e a seguir sobre a bigorna, onde a golpeava e moldava a sua forma. Então, todo o processo era repetido várias vezes, até que a lâmina cortante estivesse afiada e dura. Isso é bem claro para nós hoje. Deus está forjando trabalhadores. Deus está forjando trabalhadores. Ele não está simplesmente golpeando o pecado. E esse processo de Deus explica porque os trabalhadores são poucos e a maioria dos frequentadores da igreja são como os milhares que foram voluntários a ir com Gideão, mas na primeira dificuldade foram embora. E Gideão ficou com aquele pequeno exército. Deus viu medo em muitos deles. E eu entendo que está acontecendo com a igreja de Jesus dessa maneira. Deus viu medo em muita gente que não iria suportar o fogo, os golpes e a dureza. E dentre os milhares que seguiam a Gideão, poucos foram escolhidos. E o mesmo acontece hoje. O mesmo está acontecendo hoje. Os que são verdadeiros, são verdadeiramente chamados a colheitas, são chamados a suportar o refinamento.
o fogo é usado para dar a forma e o martelar contínuo de Deus para que nós possamos estar firmes na presença do Senhor. Mas muitos não conseguem isso. Eu fico pensando, esse momento que nós estamos vivendo hoje. Quantas igrejas ainda não se abriram? E quantos irmãos nem saíram de casa ainda para adorar o Senhor? Então hoje, a palavra de Jesus está se cumprindo. A seara está madura. Tem muita gente esperando para ouvir a mensagem do Evangelho. Mas os trabalhadores são poucos. Onde os discípulos iriam começar o seu ministério? Onde nós vamos começar o ministério? Segundo essa passagem, olha o que Jesus enviou. Se não é a mesma situação que nós estamos vivendo hoje, Jesus enviou aos oprimidos, aos pobres, aos dobrados sobre o pecado, às pessoas que estavam cativas, aos que tinham seus hábitos que não estavam de acordo com o padrão de Deus, aos viciados. Jesus mandou começar o ministério dessa maneira. E como foi bom tudo isso? Porque a igreja está recomeçando de novo. E são poucos trabalhadores. São poucos trabalhadores que entendem a visão do Evangelho. E é interessante também que eles começaram a ceifar onde Jesus iniciou. E a colheita, onde começou, foi justamente as ovelhas perdidas. As ovelhas perdidas. A igreja saiu do foco. A igreja não evangeliza. A igreja se tornou um clube. Eu nunca vi tanta reunião para não decidir nada. E o Jesus disse, olha, vamos começar o ministério. E a igreja precisa entender, vamos começar o ministério novo. Quando? Onde? Nas ovelhas perdidas, entre os cativos, entre os do coração partido, entre os que estão aprisionados, aos cegos, aos pobres, aos que estão chorando, aos que estão de coração pesado, a quem está oprimido, para quem não tem mais esperança alguma. Essa é a realidade do Evangelho hoje. Os campos estão prontos para a ceifa. Esse é o Evangelho da graça. E olha o que Paulo nos diz, completando todas as palavras de Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo 1, 26 e 29. Irmãos, Paulo de novo, confrontando a igreja. Reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas, e aqueles que não são afim, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Quando nós começamos a gravação, esse texto veio logo à minha mente, né? Hoje todos nós, estamos no mesmo nível. Deus conseguiu, através disso tudo, nivelar a sua igreja. Todos nós temos um canal, todos nós, as pessoas estão nos ouvindo. E como a colheita está pronta. Como a colheita está pronta. Prezado santo, prezado irmão, Jesus sabia que nós iríamos enfrentar tudo isso nos últimos dias. Uma geração impregnada de pecado, uma geração estressada, uma geração solitária, como nunca antes vivido pelos homens, uma geração cheia de tragédia financeira, uma geração cheia de conflitos emocionais, uma geração onde o divórcio hoje impera, onde que há pecados terríveis na política e na questão social. Jesus sabia disso tudo. E Jesus olha para a nossa época hoje, os campos estão brancos para a ceifa. Talvez você pense assim, pastor, mas está tudo contrário. Mas na época de Jesus também estava. Era o mesmo cenário. Era a mesma coisa. As pessoas estão sedentas por algo. As pessoas querem
ouvir algo da nossa boca. E é por isso que nesta noite, Cristo busca trabalhadores, obreiros, que tenham submetido ao fogo do Espírito e tenham sido forjados por Ele. Deus quer que a sua igreja seja um povo que levante diante do mundo e grite: Deus está comigo. Satanás não pode deter a sua igreja. E nessa noite, dê uma olhada para a sua vida. Olhe como está a sua vida. Será que realmente você passou por um fogo após o outro? Você já foi moído inúmeras vezes, mas em tudo isso, você pode declarar, dizer: eu sou mais do que um vencedor por Cristo Jesus, porque Jesus vive em mim. E você também pode dizer: o que eu tenho ouvido na casa do Senhor, o que eu ouvi na igreja de Jesus Cristo, o que eu ouvi na minha igreja, o que eu cantei, o que eu adorei aqui na casa do Senhor, funcionou para mim? O que nós cantamos aqui, o que foi pregado aqui, funcionou para você? Será que realmente nós somos uma prova viva de que Jesus Cristo é totalmente suficiente para nós em tempos de crise? Você é uma prova viva que Jesus é suficiente para você em tempo de crise? Será que você tem a visão? Os campos estão brancos para a ceifa. Por quê, pastor? As pessoas estão esperando os poucos trabalhadores a irem pregar o evangelho. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus dê uma visão à igreja, que ainda não tem, que quando nós voltarmos, nós vamos olhar, os campos estão brancos para a ceifa. As pessoas querem nos ouvir, as pessoas querem ver em nós que Jesus Cristo é a solução de Deus para toda e qualquer situação, que quando as pessoas olharem para nós, elas vão chegar perto de nós: eu quero entregar minha vida a Jesus, porque eu sei que funcionou com você. Se funcionou com você, eu também quero isso. Eu quero Jesus. Eu quero ter certeza disso. E que Deus, irmãos, nos conceda essa visão. Os campos estão brancos. Pouso Alegre está pronta para a colheita. A árvore grande está pronta para a colheita. Agora depende de quem são os trabalhadores. Quem são os trabalhadores? Na época de Jesus, era a mesma coisa também. E Jesus teve essa visão. Jesus teve esse conceito de missões. Que eu e você também possamos viver assim. E que Deus assim nos abençoe.
o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. 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 Deixa o céu Quando nós olhamos para a mensagem de Jesus, isso aumenta a nossa fidelidade. E Jesus sabia que nós iríamos enfrentar tudo isso nos últimos dias. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, isso gera em nós que Deus nos ama, que Deus revelou tudo isso a cada um de nós. E é por isso que Cristo hoje busca trabalhadores. Busca trabalhadores. Ele quer um povo. Ele quer que a sua igreja se levante, que Deus está conosco, Deus caminha conosco, mesmo com poucos números que nós estamos aqui, mas hoje nós temos uma grande multidão nos assistindo, e Satanás não pode deter a igreja do Senhor. E quando nós olhamos para isso, nosso clamor é esse: dê uma olhada para a minha vida, olha onde eu cheguei. Tudo isso eu consegui vencer, porque Jesus caminha comigo. Jesus Cristo vive em mim. E a palavra de Deus, a mensagem do Senhor, ela funcionou para a minha vida. Eu sou uma prova viva. Eu sou uma prova viva de que Jesus Cristo, Ele é suficiente para toda e qualquer crise que eu e você estamos enfrentando. Louvado seja Deus,
porque nós estamos vivendo essa época. Louvado seja Deus, porque nós estamos aqui, vendo tudo isso acontecendo, a palavra de Deus se cumprindo. Nós somos uma geração abençoada. Nós somos uma geração abençoada, porque nós estamos vendo a palavra de Deus se cumprindo. Não é desespero, não pode haver tristeza em nosso coração, pelo contrário. Vamos declarar todos juntos que breve Jesus irá voltar. Breve Jesus irá voltar. E esta é a mensagem de Jesus Cristo para nós. Os campos estão brancos para a ceifa. A mensagem hoje está sendo pregada. E quando nós pensamos que muitos imaginaram, a igreja fechou, pelo contrário, a igreja se abriu. A igreja se abriu. A Igreja Batista Betel se abriu. O que fechou foi o coração de muitos irmãos que não estavam no propósito de Deus e na visão de Deus. Que Deus conceda à minha Igreja Batista Betel, aos membros da nossa igreja, essa visão. Os campos estão brancos para a ceifa. Há um novo propósito de Deus na vida da igreja. Nós temos que entrar nele. Nós temos que entrar nele. E o nosso único desejo e a nossa oração, que Deus mande trabalhadores, porque eles são poucos. Eles são poucos. E que Deus assim nos abençoe. Muito obrigado você que nos assistiu. Tantas pessoas hoje. Muito obrigado. A pastora Eliel está conosco, a Eliane, não vou lembrar a Hilda. Tantas pessoas que têm compartilhado conosco. Louvado seja Deus pela sua vida também. E a você que está aqui conosco. Tem essa visão. A seara é grande. A seara está pronta. Mas são poucos trabalhadores. E que Deus assim nos abençoe. Tenha uma semana de vitória em Cristo Jesus. Tenha uma semana cheia de sonhos de Deus. Porque os sonhos de Deus, eles se realizam. Os sonhos de Deus, eles trazem felicidade para nós e não confusão. E que Deus assim nos abençoe.